Saudações, Cris, e a todos os amigos inscritos. Me chamo Sônia, atualmente tenho 60 anos e moro em São Paulo. E vou relatar alguns fatos sobrenaturais que aconteceram comigo, amigos de trabalho e colegas, que envolvem o edifício Joelma. Sou espírita kardecista e tenho mediunidade bem aflorada, e trabalhar naquele local foi um desafio. Trabalhei por anos em um dos escritórios que fica localizado no edifício Joelma. Na época em que trabalhava, tinham rebatizado de edifício Praça da Bandeira. Constantemente via vultos, sentia cheiros estranhos, às vezes cheiro de queimado, escutava choros e sussurros. Irei relatar algumas situações que ocorreram comigo e colegas de trabalho. Os nomes dos colegas serão fictícios, pois não tenho permissão de falar seus nomes verdadeiros. De início, irei contar um pouco da história do local, para quem não conhece, entenda um pouco o que aconteceu no local. Desde então, relatos de assombrações e fenômenos paranormais têm sido frequentes relatados entre os trabalhadores. O edifício Joelma está localizado no centro de São Paulo. É um dos prédios mais antigos da região. Em 1974, um incêndio devastador consumiu o edifício Joelma, ceifando 187 vítimas. Não sei a quantidade exata, mas foram quase 200 pessoas, fora as mais de 300 pessoas que ficaram feridas com o incêndio. Uma das histórias mais populares que envolvem o local é as 13 almas do edifício Joelma, que nunca foram identificadas devido ao estado que estavam. Outra bem popular é da Volquimar, no qual Chico Xavier escreveu cartas psicografadas através dos relatos dela no dia do seu desencarne. O edifício Joelma foi um marco arquitetônico da cidade, com 25 andares, abrigava escritórios, lojas e residências. No entanto, a tragédia do incêndio mudou tudo. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito no 12º andar provocou um incêndio que rapidamente se espalhou. A falta de medidas de segurança adequadas e a ausência de evacuação eficaz agravaram a tragédia. Alguns trabalhadores atualmente relatam coisas bizarras no edifício. Uma delas foi Joana, que me relatou que sempre via portas abrindo e fechando sozinhas, sem nenhuma explicação. Uma vez ela tinha chegado um pouco mais cedo no escritório e ela tinha chave porque queria adiantar o trabalho que precisava terminar naquele dia. Joana chegou por volta das 6h30 da manhã. Era um dia chuvoso e frio e parecia que aquela sala estava mais gelado do que o normal. Porém, ela deu de ombros e iniciou seu trabalho. Quando já estava por cerca de meia hora no local, ela vê à porta principal uma mulher de costas, usando uma saia longa e cabelos curtos. Ela estava um pouco distante da entrada e não conseguiu reconhecer quem era. A mulher então passou para o outro cômodo do escritório e Joana foi atrás, porque ela ficou com medo de ser alguém que não era funcionária. Ao chegar no cômodo que a mulher entrou, viu que estava vazio, sem vestígio de nenhuma mulher. Ela ficou paralisada de medo e de repente ela escuta um sussurro em seu ouvido. Me ajude. Nesse momento, Joana perde as forças e desmaia. Ela só acorda quando os seus amigos de trabalho chegam e socorrem ela. Joana, muito assustada, chora compulsivamente e conta o que aconteceu. Algumas pessoas acreditaram no relato de Joana, porém outros não deram atenção. Nesse dia eu não fui, pois estava com muita febre. Só soube a história num outro dia. Joana me relatou tudo isso muito assustada e disse que nunca mais ficava sozinho naquele edifício.
Outro relato que me contaram foi do Eduardo. Ele era um rapaz do interior do Paraná e não sabia a história do edifício. No seu primeiro dia de trabalho, ele relatou sentir um cheiro muito forte de queimado. Ele ficou muito preocupado e procurou pelo andar todo para ver de onde vinha aquele cheiro. Porém, ele não descobriu de onde vinha. Foi quando, de repente, ele vê um grupo de mulheres translúcidas correndo para o andar de cima pelas escadas. Elas estavam gritando e com expressões de medo. Nesse momento, ele diz que congelou. Parecia que ele estava presenciando uma espécie de visão. As mulheres desapareceram em forma de névoa em sua frente. Ele saiu correndo para dentro do escritório muito assustado. Pediu um copo de água e assim que ele se acalmou, relatou a sua visão. Perguntamos a ele se ele sabia a história do edifício. Ele respondeu que não. Então contamos resumidamente o que aconteceu ali. Eduardo só passou 1 mês naquele emprego. Depois pediu demissão e voltou para sua cidade natal. E nunca mais soubemos notícia de Eduardo. Certa vez precisamos ficar um pouco mais tarde no escritório, pois já era sexta-feira e teríamos que finalizar o nosso trabalho naquele dia, porque final de semana era fechado o escritório. Ficaram comigo apenas 2 moças, Shirley e Marta. Como eu sentia diariamente presenças, ruídos estranhos, gritos, choros e sussurros, eu já estava acostumada, pois fazia uma prece e as coisas iam se acalmando. Mas não era toda vez assim. Bom, nesse dia saímos mais tarde. Escutamos várias pessoas conversando, porém não tinha como, pois estávamos somente nós 3 naquele andar. Escutávamos gargalhadas e sussurros. Pedi para que as moças que estavam comigo deixassem o restante da papelada que faltava para a segunda-feira e eu daria uma desculpa para o gerente, porque precisávamos sair dali com urgência. Ao chegar no elevador, quando abriu a porta, veio um vento gelado de dentro do elevador. Vimos que estava cheio de pessoas, parecia ter mais de 10. Todos eles usavam roupas antigas da década de 70 e aquelas pessoas que estavam dentro do elevador eram muito esquisitas. Os olhares eram vazios, estavam muito pálidas e sem expressão e ficaram imóveis diante da nossa presença. Resolvemos deixar para a próxima e o elevador fechou-se e desceu. Quando subiu novamente estava vazio e descemos somente eu, Márcia e Shirley. Quando chegamos ao térreo, perguntamos ao porteiro quem eram aquelas pessoas que tinham saído antes de nós do elevador. O porteiro respondeu que o elevador chegou sem ninguém e quando abriu o elevador estava totalmente vazio. Nessa hora, Shirley se sentiu mal e começou a ficar sem ar, pois ela ficou muito assombrada com tudo aquilo. Eu relatei ao porteiro o que tinha acontecido agora há pouco. Ele falou que nem em outros andares haviam gente e ele nos informou que sempre esse elevador parava no 12º andar, mesmo não tendo ninguém no andar, justamente no andar onde iniciou o incêndio. As meninas saíram muito assustadas e tentei tranquilizá-las, pois elas estavam bem nervosas. Uma vez conversando com a moça da limpeza, ela me contou umas coisas bem esquisitas que ela presenciou com seus colegas. Uma vez, ela limpando um dos corredores, ela viu uma menina de 10 anos e que gritava por ajuda. E ela saía de dentro do elevador que estava parado no 12º andar. Ela disse que nessa hora deixou tudo para trás e saiu correndo. Mas como ela precisava do emprego, ela teve que voltar ao trabalho. O outro fato que ela me relatou foi esse. Eu estava trabalhando no 15º andar, quando eu ouvi um grito. Corri para o corredor e vi uma mulher desaparecendo. Eu peguei meu terço e comecei a rezar.
disse a moça da limpeza para mim. Ela, assim como eu, trabalhou por alguns anos no edifício, porém ela conseguiu um emprego melhor e pediu demissão. Uma vez uma estagiária veio falar comigo quase chorando e muito assustada. Ela falou que estava no banheiro sozinha e de repente a torneira do lado dela na pia abriu sozinha com uma força de água que não tinha explicação daquela torneira ter aberto com aquela força toda. Como a maioria sabia que eu era espírita, sempre me pediam conselhos e eu sempre falava para eles, se acontecer algo não natural, fizesse uma prece e que pedisse para que procurasse o caminho da luz. Poderia passar umas 5 horas falando de relatos e fatos macabros daquele local, porém contei os principais para vocês. A energia residual do edifício armazena energias negativas. Acredito que tenha um vínculo emocional das vítimas que estão presas ao local. Alguns pedem ajuda, outros querem contar suas histórias. O edifício Joelma é um lembrete trágico da importância da segurança e do respeito às vítimas. As assombrações são um testemunho da dor e do sofrimento. Essas histórias é uma homenagem às vítimas do edifício e que sirva como alerta à importância da segurança e do respeito aos que partiram. Obrigada, Cris, pelo espaço. Espero que os amigos inscritos gostem. Muito obrigado a todos. E que a história do edifício Joelma vá além do dia 2 de fevereiro de 1974.